tempestades, enchentes, inundações, deslizamentos. A gravidade, a frequência e os lugares atingidos têm feito com que os desastres ambientais ocupem a pauta dos principais debates da atualidade. Mais de 90% das cidades catarinenses estão localizadas normalmente próximos aos rios, até que serviram e servem até hoje como ponto de transporte, contato e de desenvolvimento. Só que essas áreas escolhidas para serem as cidades são áreas, de modo geral, muito vulneráveis à ocorrência das cheias, dos transbordamentos do rio, das inundações, que são um fenômeno que existiam há milhões de anos e só passou a ser desastre depois como ocupou essas áreas e aí colocou seus bens, as suas estruturas e que são eventualmente atingidas e danificadas por ocasião das cheias. O registro de alterações devido aos fenômenos climáticos cresceu no mundo inteiro. Em 1960 foram acompanhados 100, hoje são cerca de 500 catástrofes. O desastre, dentro da filosofia moderna que hoje orienta este conceito que ainda está em fase de desenvolvimento e evolução, é que ele não é natural. O desastre é construído pelo homem, pelas comunidades. Então o desastre é sempre humano. O que ocorre é que os fenômenos que são parte do desastre, os fenômenos podem ser naturais ou não. Os desastres mais fortes, mais importantes, na realidade, são de origem natural. Ou seja, um fenômeno da natureza que, incidindo sobre um cenário vulnerável, vai gerar uma série de danos, prejuízos e transtornos, e esses sim é que são os desastres. São os efeitos de um evento, que pode ser natural ou não, sobre um sistema vulnerável. Uma das coisas que nós aprendemos na história sobre os desastres naturais é que eles nem sempre são causados pela natureza. Nós fazemos coisas que podem ajudar a piorar ou a melhorar os desastres. No programa de hoje, vamos conhecer sobre o que pensam especialistas de várias partes do mundo e quais têm sido os projetos para minimizar os desastres ambientais e promover a sustentabilidade. Entrevistas exclusivas que você só acompanha aqui. O Sustentar está começando agora. Neste mês, a capital catarinense recebeu especialistas renomados para discutir e compartilhar experiências sobre os desastres ambientais e a construção de sociedades mais sustentáveis. O segundo workshop de História do Ambiente e Desastres Ambientais visa um pouco trazer esse contributo da história do ambiente para a compreensão dos desastres e para uma melhor atuação no domínio da sua prevenção, do seu enfrentamento e das próprias atividades de reconstrução. Este workshop, eu não tenho dúvidas em dizer que foi provavelmente o mais importante evento em termos de representatividade dos convidados presentes de Santa Catarina e um dos maiores do Brasil, não tenho dúvidas. O GIS-Day, também conhecido, a sigla em inglês como GIS Day, é o dia do SIG, Dia do Sistema de Informação Geográfico. Esse dia ele é celebrado na segunda semana de outubro, internacionalmente, por todo mundo que trabalha com a informação geográfica no mundo. Existe uma rede de comunicação internacional que te permite fazer um cadastramento e você então cadastrar o seu evento. Essas informações geográficas, elas podem então serem concebidas numa escala pequena ou numa escala grande de representação. Nessa escala pequena, a gente pode exemplificar, por exemplo, um SIG de uma universidade, aonde tão logo você entra na universidade, você tenha totens de comunicação
e por touchscreen, por toque direto na tela, você consegue saber exatamente aonde fica determinado curso, aonde fica determinado departamento, mas essa informação ela passa a ser quase que inteligente. Existe uma interatividade de comunicação com você. Nós temos usado sistemas participativos de informação geográfica para diferentes objetivos, entre eles o gerenciamento de áreas de risco. Contamos com a participação e o conhecimento da população local, mas no momento estamos trabalhando mais com comunidades florestais, com a ideia do Protocolo de Quioto, para reduzir as áreas de desmatamento. Essa é uma oportunidade para as comunidades florestais, devido à potência econômica e contam com ajuda nos fundos internacionais e do governo. Mas elas têm que provar que estão protegendo as florestas, quanto carbono estão deixando de emitir e, para isso, elas precisam coletar informações locais. E nós estamos ensinando a elas como usar essas ferramentas geográficas. Para ajudar na prevenção dos desastres ambientais, é preciso ficar atento ao passado. História ambiental é estudar as mudanças nas relações entre pessoas e o meio ambiente ao longo do tempo. Algumas pessoas estudam a natureza e o curso da história natural humana. Outras podem focar na forma com que a natureza moldou a sociedade humana e a cultura. Também é possível observar o impacto da sociedade no meio ambiente e as mudanças ao longo do tempo. A degradação causada pelo homem pode ser revertida, e é isso que está acontecendo em um dos mais importantes refúgios naturais do mundo. O Parque Nacional da Gorongosa é um dos últimos paraísos na Terra. Existe desde 1920, portanto foi criado numa altura em que as ideias sobre biodiversidade e sobre conservação da natureza eram diferentes, portanto houve visão da parte de quem criou este parque. Foi o primeiro parque em Moçambique, inicialmente era uma reserva de caça. Em 1935 passou a ter um estatuto de conservação da natureza e, portanto, passou a ser proibido de caçar. E em 1960 foi institucionalizado como Parque Nacional e foi o primeiro parque do que era então o Império Português. Portanto, Portugal na altura tinha algumas colónias em África, uma delas era Moçambique, e em todo o território português não existia nenhum parque. A Gorongosa foi o primeiro. O parque está, digamos, à mesma altitude, ao mesmo nível do mar e, portanto, durante a época das chuvas, que começa agora, finais de novembro e se prolonga até março, há um lago que é o último dos lagos do Grande Vale do Rift, que começa na Etiópia e vai até Moçambique, e esse lago aumenta 20 vezes o seu tamanho e inunda uma grande superfície do parque. Portanto, o parque fica praticamente debaixo d'água, não é? Isso faz com que, quando a água comece a desaparecer e a secar, o capim nasça de uma forma extraordinária e exuberante que atrai os grandes herbívoros. E atrás dos grandes herbívoros vêm os carnívoros. E, portanto, há todo um ciclo que todos os anos, há um fenómeno quase mágico que todos os anos acontece. E no próximo bloco, ecossistemas degradados e a recuperação após os desastres.